Dito isso, abra sua Bíblia, por favor. Gálatas, capítulo 5. Nós estamos aí na nossa série de mensagens sólidas sentenças. Não sei se tem a arte aí. Mas Gálatas, capítulo 5, verso 1, tá, gente? Nós vamos ler alguns versículos aí meio picado. Aí você vai lendo comigo e a gente vai trabalhando junto o texto. Gálatas capítulo 5, verso 1. Todos encontraram? Está no processo ainda? Amém? Ou misericórdia? Amém, né? Vamos ler então. Vamos ler primeiro o capítulo 5, do verso 1 do capítulo 5, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora o verso 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Verso 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vamos pular para o verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Verso 14, toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo Espírito. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Mas se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Oremos. Aleluia. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, agora diante da Tua palavra, Tua poderosa palavra, Tua eterna palavra. E nós queremos, ó Pai, agradecer, porque temos livre acesso a essa maravilhosa palavra que nos dá vida e vida em abundância. Eu quero, Pai, colocar cada pessoa que aqui está, aqueles que também não estiveram por algum motivo, colocá-los, ó Deus, diante de Ti. Nós temos meditado, Pai, sobre ser firmes, constantes, sólidos em nossas convicções, aquilo que temos colocado diante de Ti. Por isso, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, e fala conosco nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. A gente está aí na nossa série Sólidas Sentenças, e a primeira palavra que eu dei aqui para abrir a nossa série foi ame a Deus. Se você estava aqui, você se lembra um pouquinho disso. O que são essas sólidas sentenças? São verdades, são fundamentos firmes que nós precisamos colocar diante de Deus, não só porque o ano está iniciando, mas para a nossa vida toda. Então nós começamos falando sobre ame ao Senhor, ame a Deus, e usamos Deuteronômio capítulo 6. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Uma das coisas que nós dissemos lá aquele dia foi que nós priorizamos aquilo que amamos. Lembram disso? Domingo passado, continuando essa série, o pastor Jair de Souza esteve aqui e falou sobre viver para a glória de Deus.
e ele usou João capítulo 17, ele, no verso 10, que ele enfatizou bem, que diz assim: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Ele disse algo muito forte, que foi: somente quem é salvo é capaz de glorificar o Senhor. E ele falou muito sobre andarmos em santidade. Uma vida que anda em santidade glorifica o Senhor. Então nós temos aí, meus irmãos, pelo menos 2 sólidas sentenças para a gente começar a pensar e a interiorizar elas, que é: ame ao Senhor e viva para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre viva com equilíbrio. Viva com equilíbrio. Eu me inspirei para essa série num livro que fala sobre as firmes resoluções de Jonathan Edwards. Como eu disse, é um jovem que colocou as suas resoluções diante do Senhor, colocou as suas sentenças diante do Senhor, e ele revisava essas sentenças sempre. Aos 18 anos ele começou a escrever, e ele escreveu 70, as quais ele revisava sempre. E pensando nessa vida com equilíbrio, é olhando para algumas sentenças que ele colocou. Por exemplo, pode colocar aí na tela, por favor, a sentença número 48. Ele diz assim: resolvi olhar constantemente com maior exatidão e diligência e o mais rigoroso escrutínio o estado da minha alma, de modo que eu saiba se realmente tenho interesse em Cristo ou não, a fim de que ao morrer eu não tenha negligência alguma da qual me arrepender em relação a esse assunto. Coloca outra resolução, agora 41. Ele diz: resolvi perguntar a mim mesmo, ao final de cada dia, semana, mês e ano, em que aspecto poderia ter me saído melhor. O 25. Resolver examinar cuidadosa e constantemente o que é isso em mim que me leva a duvidar de alguma maneira do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças para combater isso. Muito interessante isso. O 47, a resolução número 47, ele diz muitas coisas, é bem grande. Ele diz assim: resolvi esforçar-me ao máximo para rejeitar qualquer coisa que não esteja em conformidade com um temperamento bom, universalmente doce, benevolente, quieto, pacífico, satisfeito, afável, compassivo, generoso, humilde, manso, modesto, submisso, amável, diligente, trabalhador, caridoso, justo, paciente, moderado, perdoador e sincero. Resolvi fazer em todas as ocasiões o que tal temperamento me leve a fazer e analisar rigorosamente se tenho feito isso todas as semanas. Até aí por enquanto, depois a gente coloca os outros. Essas resoluções de Jonathan é muito interessante a forma como ele se expressa, ele coloca essas palavras. E mais interessante ainda é que ele não escreve aleatoriamente, coloca no caderninho, engaveta e deixa lá. Não, ele faz uma autoanálise. Ele pega as suas sólidas sentenças, suas firmes resoluções e relê. E se examina, faz uma autoanálise, um autoexame todos os dias, para ver se aquilo que ele tinha colocado, ele ainda estava permanecendo sólido. Eu acho isso, irmãos, muito sábio da parte dele e algo que nos inspira. Como eu disse no início da série, nós muitas vezes colocamos algumas coisas diante do Senhor. Mas será que elas têm sido consistentes, sólidas, permanentes? Será que nós temos prevalecido nelas? Amar a Deus é uma dessas coisas. Viver para a glória dele é uma dessas coisas. E viver com equilíbrio. E hoje, com equilíbrio na nossa vida emocional. Está aí algo que está na crista da onda. Nós falarmos sobre emoções. Jonathan, ele fazia autoanálise. Então ele olhava para dentro de si. Ele olhava sim para as suas emoções. O que acontece, meus irmãos, é que nós temos a tendência de andar nos extremos.
Ou a gente fala assim, as minhas emoções não são nada. E aí você ignora totalmente as suas emoções. Ou você fala assim, as minhas emoções são tudo. E tudo que a sua emoção fala, você vai atrás. Tudo que você sente, você quer fazer. Ou, muitas vezes nós colocamos algumas palavras para definir o nosso caráter. Por exemplo, alguns vão dizer, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu sou reservado, eu sou alegre, eu sou brincalhão, eu sou feliz, eu sou melancólico. Você já se define por uma emoção. Já percebeu isso? As nossas definições baseadas em emoções. A gente precisa entender, queridos, que as nossas emoções, elas são poderosas. Elas são poderosas. Elas são como um carro de muita potência, com muitos cavalos de potência. Elas são poderosas. Só que esse mesmo carro, se ele não tiver um motorista ali que saiba dirigir de fato, ele pode fazer um estrago aí nas ruas. Pense você, uma Ferrari sendo dirigida por um menino de 12 anos. Que estrago isso pode acontecer nas ruas. E muitas vezes, meus irmãos, pelas nossas emoções serem poderosas e nós não sabermos como pilotar ou dirigir as nossas emoções, nós estamos atropelando muita gente. Nós estamos destruindo muitas vezes muitas pessoas. Nós estamos fazendo um caos aí pelas ruas da nossa vida, da minha vida. Então tem um poder sobre as nossas emoções, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pensando nisso, quando a gente pensa em emoções, automaticamente a gente pensa assim, no que eu posso melhorar então? Me ajude, pelo amor de Deus, porque as minhas emoções estão descontroladas. Porque eu quero ter uma sólida sentença de ser alguém equilibrado, de ser alguém que não se irrita facilmente, de ser alguém que não fica aí chorando pelos cantos. Eu não quero estar no extremo e nem no outro. Eu quero ter equilíbrio. Está aí o nosso desafio. E para encontrar esse equilíbrio, nós precisamos encontrar algo chamado maturidade emocional. Maturidade emocional. E está aí um outro desafio. Beleza, para ter equilíbrio, agora eu preciso passar por um caminho de maturidade. Então eu tenho um alvo, ter equilíbrio. Tem uma sentença aí, ter equilíbrio. Mas para chegar lá, eu preciso percorrer um caminho que se chama maturidade. Maturidade. E como viver essa maturidade? Está aí diante de nós esse desafio que eu já vou falar. Para você ter uma ideia de como as emoções andam impactando as nossas relações, hoje as empresas elas prezam muito mais pelo QE do que pelo QI. Porque ser só inteligente e muito bom no que faz não tem mantido as pessoas no emprego. Tem feito a falta de coeficiente emocional, tem feito as empresas ficarem assim, meu Deus, como está difícil mão de obra, como está difícil ter pessoas trabalhando numa equipe, como é difícil trabalhar em equipe. E isso a gente pode falar de empresa, mas também pode falar de igreja, de ministérios, por conta desse coeficiente emocional. Se nós formos fazer uma avaliação pessoal, como estaria o seu coeficiente emocional hoje? Se você fizesse um teste hoje, se eu parasse tudo agora e fizesse um teste com você, como você estaria emocionalmente hoje? É tão importante esse assunto hoje em dia. A gente brinca que antigamente nós, você, eu tenho 40 anos, lá na Triângulo, a gente via, eu nunca quebrei nada, mas as crianças quebravam ossos.
A gente tem visto hoje que os traumas não têm sido físicos, mas têm sido emocionais, em crianças. Tanto é que tem escolas investindo em aulas, em disciplinas, onde se fala só sobre emoções. Uma aula específica para tratar a questão emocional. Quantas pessoas têm tido crises de ansiedade, crises de identidade, depressão, suicídio. Então há um caos, querido, há uma pandemia na nossa vida emocional hoje. E é um assunto que nós precisamos encarar de fato. Então, o que é maturidade emocional? Eu li um livro há muito tempo atrás, trouxe ele de volta à minha mesa, que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, e ele fala de marcas de uma criança emocional. Bota aí na tela, põe na tela. Marcas de uma criança emocional. Vamos lá? A resiliência ela tem sido muito usada, que é aquela capacidade, pode deixar na tela por favor? Que é aquela capacidade que você tem de se refazer diante de uma situação. Então as pessoas elas se desmoronam de tal forma que elas não têm força emocional para reconstruir o seu psique, as suas relações, e aí fica tudo destruído, tudo lascado. Uma visão autocentrada, isso a gente tem batido muito aqui na igreja. Esses dias eu preguei aqui para além de si mesmo, quando a gente falou de Jonas, que olhou só para si. Então essa visão autocentrada é muito do nosso século. As pessoas voltadas muito para si. As pessoas voltadas muito para o eu. Se está bom para mim, o resto... Manipulação emocional. Então vai ter gente que chora, que faz birra, vai ter gente que vai usar de palavras de persuasão para tentar manipular o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o seu colaborador, o seu patrão. Então aquela manipulação. Ele fala também, o Peter vai falar de facilidade em magoar-se. Então aquela pessoa que qualquer coisinha, você não olhou para ela, ela já vai sair chateada do culto hoje. Porque você não olhou para ela, porque você não a cumprimentou, porque você não a abraçou. Não que nós não devamos fazer isso, precisamos. Mas tem pessoas que se magoam facilmente por qualquer coisa. Por uma palavra, por um olhar, por uma atitude. Crianças emocionais, só o menininho aí. Reação exagerada aos conflitos. Aquela pessoa que faz uma tempestade, já viu aquela expressão? Uma tempestade no copo d'água. Explode. E é a terceira guerra mundial que se instaurou agora. Acabou tudo por causa de uma toalha molhada lá em cima da cama. Incapacidade de ouvir. Incapacidade de ouvir. Está aqui um negócio, meus irmãos, que profissionais têm ganhado, não que nós não devamos procurar os profissionais, precisamos, mas as pessoas não têm sido ouvidas. E quando você fala com alguém, quando você tem um ambiente de escuta, isso é saudável. Quando você ouve, não é bom quando alguém te ouve de verdade, você sabe que ela está te ouvindo. E não é ruim quando você está falando com alguém e sabe que aquela pessoa não está te ouvindo e já atropela você com outro assunto. Isso é horrível, queridos. Você se sente péssimo. Mas é por quê? Porque ela tem uma visão autocentrada. Então ela tem incapacidade de ouvir o outro. Ela precisa falar de si mesma. O que você está falando não importa muito para ela. E comunicação violenta. Então, a pessoa que é rude ao falar, rude ao se expressar. Aí eu vou fazer uma pesquisa aqui. Quem é assim? Mentira, estou brincando. Marcas de um adulto emocional. Vamos lá, ainda dentro do livro. Aí está aí, meus irmãos.
amor e perdão, resiliência e esperança, fé e confiança em Deus, autocontrole e paciência, humildade e serviço, o controle da fofoca, da língua maledicente. Isso aqui pega, hein? E o contentamento em todo tempo. Esse contentamento. Isso são marcas de pessoas saudáveis, adultos emocionais. Então temos aí um paralelo. Onde que você está? Não precisa falar para mim não. Você está mais ou menos? Né? Onde você está aí? Só para você refletir. Irmãos, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Deus nos deu emoções. Ponto. Deus nos deu emoções. Isso é uma afirmação que nós precisamos sempre nos lembrar, senão a gente vai ficar, então o que eu estou sentindo aqui não serve de nada? Serve. Deus te deu emoções. Emoções enriquecem a nossa vida. Imagine você casar com alguém que você é indiferente. Não. Quando você encontrou aí o seu cônjuge, olha para ele, você está do lado do seu cônjuge, você olhou, seus olhos brilharam pela primeira vez. Você falou, o amor, isso é sentimento. Isso é, né, amor? Isso é a cara dela. Ela fala que fica me cubando quando eu estou aqui. Ela fala, fico só te cubando lá de baixo. Já ouviu essa expressão, cubando? É amor demais. Então a gente sente algo, é sentimento, é pele, é cheiro, é contato, é ou não é? Isso é sentimento. E também sentimentos ruins, você chora, você sente dor, você passa por momentos difíceis na sua vida. É normal isso acontecer. Isso revela quem nós somos, como Deus nos criou, revela porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então nós sentimos tudo isso. Os sentimentos nos revelam aquilo que amamos. Eu já disse isso, não vou repetir. E também nos impulsionam a adorar a Deus. A gente estava cantando aqui na hora do louvor. Tu és por quem a minha alma esperou. Alma, sentimento, não é? Imagina você cantar essa música assim. Tu és por quem a minha alma esperou. Joia, Senhor. Não, a gente expressa as nossas emoções. Quando você canta, termina o louvor, você está suado, não é? Você está suado, você está procurando ar-condicionado, porque você cantou, você expressou sua adoração. É isso, Deus nos deu sentimentos e eles nos impulsionam a adorá-lo. Então, os sentimentos, as emoções, foi Deus que nos deu. Porém, entretanto, o pecado, aquilo que Deus criou, que são as nossas emoções perfeitas, o pecado deformou. Aquilo que o Senhor cria, o pecado deforma. A gente vê logo ali em Gênesis 10, quando o homem cai, Adão ali já se sente envergonhado, fica com medo porque estava nu. Então ali os sentimentos, ele começa a ter novos sentimentos, medo, ansiedade, vergonha, coisa que ele não tinha antes. Então o pecado faz isso. O pecado afetou a pureza das nossas emoções. Afetou totalmente. Uma das coisas que a gente ouve muito hoje em dia é: siga o seu coração. Siga, você está sentindo, querido? Vai lá, faz o que você está sentindo. A palavra de Jeremias 17:9 vai falar que enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. Então, calma aí, não vai seguir no seu coração de qualquer jeito não. Porque as nossas emoções, elas foram afetadas pelo pecado. Provérbios 4:23 diz que aquilo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora sua fonte foi contaminada pelo pecado. Foi contaminado, seu coração, o nosso coração está contaminado. Então elas não refletem mais plenamente a majestade de Deus, elas não refletem mais as nossas emoções plenas por causa do pecado. Então nós temos uma boa notícia para você. Todos nós estamos doentes emocionalmente.
por causa do pecado. Isso é uma boa notícia. Você fala, ufa, então aquela lista lá que você leu do adulto emocional, não tem ninguém que gabarita ela. Possível, queridos, nosso coração está afetado pelo pecado. Tem dia que você está bonzinho, você está assim uma seda, mas tem dia que você está o cão, está endemoniado, é ou não é? Nós somos ruins, gente, ruim. A nossa natureza pecaminosa. Olha uma criança, já nasce chutando a canela do tio. É assim, já de pequenininho, já desobedece. Nós temos uma natureza ruim. Nós somos ruins. Por mais bonitinho que você seja, por mais, que fofinho que você é, mas a nossa natureza é pecaminosa, é caída. Ninguém fala glória a Deus, né? Não era ainda não. Mas é caída. Nós somos ruins, nós somos bicho ruim. E ponto. Certo? E nosso coração é enganoso, de nós flui coisa ruim. Nós queremos apontar, nós queremos acusar, nós queremos falar mal, nós queremos veneno, nós queremos fermento aí para levedar toda a massa. É isso que a gente quer ver, o circo pegar fogo. O fogo no parquinho, como dizem aí. É isso. Uns mais, outros menos. Mas tem dia que isso acontece conosco porque a nossa natureza é pecaminosa. Romanos 3,10 vai dizer que não há nenhum justo sequer. Não sou eu que estou dizendo. Então não fica bravo comigo não, tá, querido? Se ficar também, tudo certo. Temos uma outra boa notícia para você. Aí a gente vai começar a dar glória a Deus agora. Porque, como nós lemos aqui em Gálatas, e eu vou entrar no texto, nós temos o Espírito Santo agora. Aleluia. E o Espírito Santo cura você. Por quê? Porque ele pega o seu coração de pedra e transforma num coração de carne. E agora você pode ser moldado, o seu coração pode ser moldado pelas mãos do oleiro. Você vai sendo transformado de glória em glória. Você vai sendo mudado pelo contato que você tem com Ele, com a presença dEle, com a palavra dEle, com a glória dEle, com a comunidade dEle. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. A nossa vida, as nossas emoções vão sendo impactadas e afetadas pelo Espírito Santo. E aí nós vamos sendo mudados e moldados para a glória do Senhor. Aleluia, que igreja. É isso. Coração de carne, emoções redimidas pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Era má, tá ali, né? Segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Olha só, o pecado manchou, Cristo redimiu, transformou, e agora nós vamos tendo as nossas emoções, a nossa vida sendo redimida, sendo transformada de glória em glória. E aí, o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo, alguns dizem que é a primeira carta que ele escreve. Ele foi lá em Gálatas, evangelizou aquele povo. O povo agora começa a se desviar da verdade. Judaizantes começam a entrar ali em Gálatas e começam a falar para eles: não, só a graça não, vocês precisam de obras, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam fazer isso, cumprir a lei, não sei o quê. Eles começam a colocar agora um jugo sobre o povo, e o apóstolo Paulo, sabedor disso, escreve essa carta. Ele já começa a carta de Gálatas falando no verso 6: eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Ele já chega bravo, escrevendo essa carta para os Gálatas. Peraí, vocês estão abandonando assim tão rápido o evangelho de Cristo pleno, verdadeiro, e agora estão vivendo algo aí que vocês chamam de evangelho, que nem evangelho é. Não, está
tudo errado. Então vamos aqui. Eu não vou falar de toda a carta, mas quando chega aqui no capítulo 5, então ele vai para a prática. Então ele reforça as doutrinas bíblicas ali com o povo. E agora ele vem para a prática no capítulo 5, ele começa dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Se você está preso em alguma coisa nas suas emoções, querido, lembre-se disso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, sólidos, e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então nós temos uma sólida sentença aqui. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, então permaneçam firmes nisso. Não se desviem disso. Não coloque sobre vocês de novo um jugo de escravidão, não. Ele está despertando aquele povo e falou: opa, peraí, esse evangelho aqui é algo pleno, é algo verdadeiro, é algo firme, é algo fiel, que eu fui aí, preguei para vocês. Jesus não morreu à toa, para vocês estarem aí recebendo um jugo que Ele não mandou colocar. Pronto, dito isso, ele começa a falar então das obras da carne e do fruto do Espírito. É tão interessante, eu não vou entrar aqui em obra por obra, nem fruto por fruto, mas uma está em conflito com a outra, e vocês sabem disso. Está sempre aí a carne lutando contra o Espírito, as suas emoções redimidas, com as suas emoções caídas, batendo de frente o tempo inteiro. Você querendo dar glória a Deus, mas ao mesmo tempo você falando mal de alguém. A mesma boca que bendiz a Deus está amaldiçoando o irmão. Está vendo? Essa dualidade fica dentro da gente todo o tempo. E aí, o apóstolo Paulo vem lembrar a eles que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o Espírito Santo que gera o fruto, não é você que gera fruto nenhum, é o Espírito Santo que gera esse fruto. E através disso, meu irmão, para nós termos um equilíbrio nas nossas emoções, é saber que é nele que nós temos as nossas emoções redimidas, porque ele tocou a minha alma, ele transformou a minha alma, e agora, através dele, do teu Espírito, flui de mim o amor. Do teu Espírito em mim flui a paz, flui a paciência, flui a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Flui através desse contato, desse impacto, dessa transformação que eu tive em Cristo Jesus, porque Ele me libertou. Então agora eu estou firme debaixo dessa liberdade, eu sou escravo de Cristo. E aí é onde as minhas emoções vão reagindo de forma diferente. Não é por um esforço humano. Abro um parênteses para dizer: se for necessário para tratar algo nas suas emoções, pode procurar um profissional, querido. Ele vai tratar sua mente, vai te dar ferramentas. Isso aí, eu falo aqui de púlpito direto. Mas eu estou falando aqui com você da sujeira da nossa alma pelo pecado, que deforma as nossas emoções. E que nós reagimos de forma suja por conta de um coração sujo. Nós agimos de forma leviana por conta de um coração leviano. Nós agimos de forma orgulhosa por conta de um coração orgulhoso. E isso, só Cristo para mudar dentro de você. Só Jesus. E aí você precisa ir a Ele em oração e buscar essa transformação. Isso é transformação. Isso é metanoia, isso é uma mudança total do seu ser, da sua alma pecaminosa. O Espírito Santo é quem gera em nós o seu fruto. A própria palavra de Deus vai dizer que nós temos agora a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, então nós podemos ter a maturidade emocional de Jesus. Sim ou não? Nós podemos ter, está disponível para nós. Você olha para Jesus e fala: não consigo. Não consigo, olha esse homem perfeito. Mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nós somos a imagem dEle aqui na terra. E nós precisamos querer ser essa imagem todos os dias.
todo o tempo, em tudo que fazemos. Quando vier aquele primeiro pensamento seu de julgamento, de palavra contrária, de algo, você, peraí, passe pelo filtro do Espírito Santo, deixa Ele te conduzir nos seus passos, nas suas palavras, não vai reagindo do seu jeito, na carne pecaminosa que você tem, que eu tenho. Para isso então, irmãos, dito isso, para você mudar, para nossas emoções serem mudadas, é muito simples. Basta ser cheio do Espírito Santo. Só isso. Basta ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, diz Efésios, nós falamos com salmos, hinos e cânticos espirituais. As nossas relações mudam. Tudo muda. Então nós podemos ter essa verdade na nossa vida. Verso 23 diz: contra essas coisas não há lei. Contra amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, não tem lei. Respira aí. Podemos ter uma vida emocional equilibrada, sim, em Cristo, através do Espírito Santo. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Com o quê? Paixões e desejos estão crucificados. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. No livro Organize as Suas Emoções, da editora Fiel, do Alasdair e do Wilston, um livro também muito bom que trouxe de volta à minha mente. Não é isso aí não, segurei, eu acho que eu não coloquei. Ele fala assim, presta atenção aqui. Deus se importa tanto em nos compreender que Deus Filho se colocou em nosso lugar, assumindo uma natureza humana. A carne e os ossos de Jesus são a prova de que Deus estabeleceu uma profunda conexão com a nossa experiência emocional e de que Ele quer que nós saibamos disso. Acho muito linda essa definição desses autores, quanto ao desejo que Deus tinha de compreender ainda mais, a ponto de Jesus vir, não só para morrer, mas para viver aqui uma vida onde Ele teve emoções. Como um bebê Ele chorou, como um adolescente Ele passou pela puberdade, Ele é um menino, como jovem. E aí nós vemos no seu ministério Jesus chorando, nós vemos no seu ministério Jesus se irando, levantando ali as bancas, mas em todo o tempo Ele teve equilíbrio. Em todo o tempo, mesmo irando, Ele não pecou, porque a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Em Jesus não se achou pecado. Ele é o nosso modelo de gestão emocional. Ele é o nosso modelo de um homem equilibrado. E mais do que isso, nos seus ossos e na sua carne, na sua morte, são a prova que Deus estabeleceu uma profunda conexão conosco. Profunda conexão com a nossa alma. E Ele quer que nós vivamos assim. Agora, para ser prático com você, e a gente já encerra, é como ter então diante disso, sabendo que a minha mente é caída por conta do pecado, mas Jesus redimiu por conta da sua morte e cruz e ressurreição. Então, como ter uma vida emocional equilibrada, viver com equilíbrio, ter isso firme, sólido na nossa vida. Voltando lá para o que Jonathan Edwards disse, ele diz assim: resolvi perguntar a mim mesmo, ao final de cada dia, em que aspecto poderia ter me saído melhor. O dia vai acabar daqui a pouquinho. Eu não sei que horas você dorme, mas você tem feito reflexões sobre como tem sido a sua vida, o seu dia, as suas relações, antes de deitar? Ou você já deita com o celular, a última coisa que você faz é ver a última notificação do celular?
Será que a gente tem parado para refletir, contemplar aquilo que Deus fez? Ou você não tem conseguido dormir? A resolução 25 dele diz: estou trazendo de novo a sua memória, resolvi examinar cuidadosamente e constantemente o que é isso em mim, o que me leva a duvidar do amor de Deus, e direcionar todas as minhas forças para combater isso. Você duvida do amor de Deus sobre a sua vida? Alguns dizem que a ansiedade, a falta de confiança em Deus. De certa forma, sim. Existe o transtorno de ansiedade, aí você precisa buscar um profissional, mas ansiedade, essa ansiedade que a gente fica, porque a própria palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas as suas petições sejam conhecidas. Então você tem tornado conhecido, examinado o seu coração e tornado as suas preocupações conhecidas a Deus? Fica aí. Como ter uma vida emocional equilibrada? Então identifique as suas emoções, principalmente as não saudáveis. Por que você está agindo assim? Por que você está reagindo assim? Ou por que você reagiu lá atrás assim? O que está te levando a ser um bebê emocional e não um adulto emocional? E reações que têm te envergonhado depois. Então identifica as suas emoções. Hoje é para pensar, tá, queridos? Outra coisa, priorize a palavra de Deus acima das suas emoções. Aí agora sim pode colocar o que John Piper fala. Olha o que esse homem fala. Ele fala: meus sentimentos não são Deus. Eu acho isso muito lindo ele falar. Os meus sentimentos não são Deus. Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade. A palavra de Deus define a verdade. Meus sentimentos são ecos da minha mente. E muitas vezes meus sentimentos estão fora da sincronia com a verdade. Muitas, eu até resumi aí, mas ele coloca assim: muitas e muitas vezes estão com falta de sincronia com a verdade de Deus. E de fato, querido, nós precisamos priorizar o que a Bíblia diz. Como eu disse lá no início, você não é as suas emoções. Você não é, então não se nomeie, não se identifique, não bata no peito e diga: eu sou isso, eu sou essa pessoa desse jeito. Como eu disse, eu sou ansioso, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Você se define pelas suas emoções. Não, nós precisamos priorizar a palavra de Deus acima das nossas emoções. Então, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz a meu respeito? Sobre quem eu sou? Você se lembra de alguma coisa? Então, traz aí a sua mente, não vou falar não. Traz aí a sua mente, exercita a sua mente sobre quem você é em Cristo Jesus, o que Cristo fez por você, e agora como, em que estado você está. Em que estado você está? Pense um pouco nisso, mais do que no seu medo, na sua depressão. Não é seu. Entregue isso, meu irmão, meu querido, para Jesus. Levar todas as emoções a Deus em oração. Então identifique as suas emoções não saudáveis. Priorize a palavra de Deus ao invés das suas emoções e leve todas as suas emoções a Deus em oração. Você tem duas escolhas: você pode ter uma vida de preocupação ou uma vida de oração. O que você escolhe? Tem gente que escolhe, às vezes, eu quero orar, eu vou escolher uma vida de oração. Mas não larga a preocupação, fica agarrado na preocupação, achando que você tem um controle de tudo. Solta o cabo da nau. Lembra dessa música? Solta. Então você não tem controle. Então escolha se você quer orar ou se preocupar. Por falar em oração, faço aqui uma propaganda. Terça-feira nós temos a terça de intercessão. Beleza? Vem orar, vem orar. Temos 5h45 da manhã para aqueles que acordam emocionalmente animados para estar orando. E temos 5 da tarde, 6 da tarde,
também para você orar no tempo nosso de igreja, como igreja, intercessão, tem sido bênção. Próximo. Sobre essa questão de orar, continuando o que John Piper estava dizendo, ele diz assim: quando isso acontece sempre, eu tento não distorcer a verdade para justificar meus sentimentos, mas eu imploro a Deus. O que ele implora? Purifique as minhas percepções da sua verdade e transforme os meus sentimentos para que estejam em sincronia com a sua verdade. Olha que coisa linda, gente. Então o que você anda sentindo aí e em que proporção você tem levado isso a Deus? Às vezes a gente não leva a Deus, falar bem a verdade, às vezes a gente não leva não. A gente fica aí remoendo um monte de coisa, mas colocar diante de Deus de verdade, com tempo, de qualidade para Ele: Senhor, eu estou preocupado com isso, porque isso vai levar a isso, e se isso acontecer, isso. E naquele tempo de oração, querido, as suas preocupações vão se dissolvendo. Você vai entregando ao Senhor o controle, porque a gente costuma dizer que Deus está no controle. Aí você diz, aleluia, glória a Deus, mas no momento de preocupação você quer estar no controle, quer estar agarrado. Então, em oração isso vai se dissolvendo, você vai entregando, as suas emoções vão se acalmando, porque você está diante de um Pai que te ouve, que se compadece de você, diante de Jesus que sentiu o que você sente. E é nessa relação, nessa comunhão, em oração, em adoração, que você vai sendo transformado, porque a palavra de Deus nos fala isso. Nessa luta que nós temos da carne contra o Espírito, como diz Gálatas, nós precisamos viver pelo Espírito e de modo algum satisfazer os desejos da carne e nem os desejos das nossas emoções. Eu acho lindo quando você lê Salmos, você vê ali os salmistas rasgando a sua alma diante do Senhor, e ainda escreveram isso para a gente ler. Imagine se as pessoas fossem ler o que você fala com Deus. Os salmistas fizeram isso. Eles rasgam o coração, colocam a sua preocupação e depois eles terminam louvando e adorando ao Senhor. Eu não sei se é assim que aconteceu, talvez seja. Naquele momento a gente coloca as nossas dores. Davi fazia muito isso. Estão me perseguindo, vão me matar. E por que o Senhor está me abandonando? Não sei o que. Davi fazia muito isso. E parece que tem uma pausa. E depois ele continua, mas eu te louvo, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Olha os seus feitos maravilhosos. É assim. Porque a gente chega diante de Deus todo arregaçado, todo cheio de ferida, de medo, e ali naquele lugar da presença de Deus, nós somos confortados, nós somos abraçados, a palavra de Deus vai nos confortando, nos animando, e talvez nos confrontando também. E aí você, peraí, te louvo, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus grandes feitos na minha vida, e aleluia e glória a Deus, amém? Então é na presença de Deus que nós precisamos estar, meus irmãos. E aí, a gente olha Jesus também abrindo a alma para os seus discípulos. A gente precisa buscar apoio, buscar amigos, buscar igreja, buscar, sabe? Jesus fez isso e nós precisamos fazer isso. Os seus discípulos estavam olhando para Ele, nós precisamos olhar para Jesus. Então, para encerrar essa vida emocional equilibrada, identifica suas emoções para você gravar. Prioriza a palavra de Deus e não suas emoções. Leve todas as suas emoções ao Senhor em oração. Busque apoio em momentos difíceis. Talvez você vai precisar de apoio, talvez você está precisando de apoio agora. Busque um irmão, busque um amigo. E, para encerrar, olhe constantemente para Jesus. Constantemente. Quando nós olhamos para Jesus, a gente pode voltar em Gálatas 5:22, porque nele eu encontro amor. É ou não é? Nele eu encontro a paz, porque Ele é a verdadeira paz, Ele é o amor, Ele é a fonte da nossa alegria. Em Jesus nós temos a paciência, a amabilidade. Em Jesus nós temos a bondade, vemos a bondade, a fidelidade. Em Jesus nós podemos viver e ver nele a mansidão, pois Ele é manso e humilde de coração. Nele tem todo o domínio próprio. Então a beleza de Jesus,
A contemplação em Cristo vai gerar transformação no nosso coração. Quando você olha para Jesus, o seu coração é transformado. Quando aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus, a sua alma foi mudada, o seu coração foi transformado e ela saiu dali saltitante de alegria. Então o fruto do Espírito está em Jesus e nós precisamos olhar para Ele. Você tem olhado para Jesus, querido? Você tem contemplado Jesus no seu dia a dia? Você tem contemplado a beleza da sua santidade, o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua amabilidade, a sua fidelidade? Porque quando nós contemplamos isso, esse é o nosso alvo, e nesse contato nós vamos nos parecendo mais com Ele, e automaticamente nós nos tornamos mais amáveis, automaticamente nós ficamos mais pacientes, automaticamente nós ficamos mais bondosos, mais fiéis, mais mansos e com mais domínio. Porque é nesse contato com Ele, nessa comunhão com Ele, nessa contemplação em Cristo Jesus, nós estamos vivendo pelo Espírito. Nós estamos vivendo pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário, mas o Espírito é contrário. Mas vocês são guiados, diz o texto. Gálatas 5,18, vocês são guiados pelo Espírito. Vocês são guiados pelo Espírito. Ame a Deus é uma sólida sentença. Viva para a glória dEle é uma sólida sentença. Viva equilibrado é outra sólida sentença que eu quero trazer para você. E esse equilíbrio, querido, você vai encontrar em Jesus. Não confie nas suas emoções que são volúveis. Confie no amor de Deus que é imutável. Não confie nas suas emoções, pois elas são volúveis. Confie no amor de Deus que é imutável. Deus entende, Ele se importa com a sua vida emocional. Então leve a Ele tudo que você está sentindo hoje. A maturidade e o equilíbrio emocional começam ou passam por um coração transformado. Um coração mudado. Um coração que ama e contempla Jesus. Um coração que vive para a glória dEle. E aí você vai ter uma vida, você vai viver com equilíbrio. Porque você o ama e vive para a glória dEle. Viver com equilíbrio é uma consequência disso. Feche seus olhos aí mesmo sentadinho um pouquinho. Faça uma reflexão. Como que você está? Não vamos cantar ainda não. Em silêncio aí mesmo. Como que você está? Só com esse fundinho musical para não te atrapalhar. Como que você está com as suas emoções? Quando a gente olha para uma criança emocional, falta de resiliência, visão autocentrada, manipulação, facilidade em magoar-se, reação exagerada aos conflitos, incapacidade de ouvir, comunicação violenta. Mas quando a gente olha para Cristo, que ama e perdoa, que nos inspira a ser resilientes e esperançosos, que tem autocontrole e paciência, que tem humildade e serviço, Ele nos convida a ter uma vida que não manifeste as obras da carne, como imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, porque isso é obra de carne, mas Ele nos inspira a viver pelo fruto do Espírito, de acordo com a sua vontade. Deus se importa em compreender as nossas emoções, e Ele quer que você tenha uma emoção equilibrada. Suas emoções não são tudo, mas também não são nada. Mas em tudo, o Senhor precisa ser glorificado na sua vida.